Amados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Lembrando, então, em breve nós retomaremos os nossos grupos de estudo. Para aqueles que já frequentavam os grupos, a gente vai informar a data de início. E para os demais, aqueles que queiram iniciar os estudos da doutrina espírita, que queiram frequentar a casa para participar de algum grupo de estudo, podem deixar o nome com os trabalhadores da casa para a gente ver se vai ter necessidade de abertura de algum novo grupo, ou se a gente vai poder encaixar esses irmãos que queiram participar nos grupos já existentes. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. O convite de Jesus. Sendo da lei maior que o homem somente é feliz quando ama, somente recebe na medida do que generosamente oferece, é razoável pensar que tudo aquilo que pedimos a Deus devemos antes oferecer aos irmãos de jornada. Filhos queridos, Jesus não esperou ser amado e compreendido, aceito e aplaudido pelo mundo para realizar a sua divina missão. Ele simplesmente se doou por inteiro a nós, amou-nos incondicionalmente e não recusou a cruz por amor à humanidade. Se confiarmos em Jesus e nele depositarmos a nossa esperança, guardemos a certeza de que o caminho do discípulo não será diferente do seu mestre. Muitos irmãos oram contritos a Jesus, solicitando-lhe a intercessão para os mais variados problemas que os afligem. Mas a grande maioria ainda resiste ao chamado que há mais de 2000 anos o Nazareno continua nos formulando. Vem e segue-me. Sintam-se bem-vindos. E assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Zenaide. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Como disse a primeira prece, nós vamos falar sobre Jesus. As cartas de Cristo. É uma continuação, já falei, é a terceira vez que eu falo sobre as cartas. E gostaria, assim, de que se alguém tiver alguma dúvida, no final, assim, me procura e me pergunte alguma coisa. Nós já falamos sobre a vinda dele. Mas hoje nós vamos falar especialmente sobre as experiências dele no deserto. O momento quando ele nasceu, o que pensou a mãe dele, o que ele aceitava, o que ele não aceitava, de com quantos anos ele começou a sentir a diferença que existia entre a vida que ele levava e a vida que ele teria que levar dali para frente. Então, ele diz que nasceu na Palestina. E a mãe dele era uma pessoa que estava convicta, tinha certeza que ele era o Messias. Aos 12 anos de idade, ele foi levado ao templo para que o sumo sacerdote dissesse se ele estava pronto para ser encaminhado ao treinamento religioso judeu, porque todos ali eram judeus. E ele colocou-se, disparou, né? Ele não quis ficar ali,
E aí foi rejeitado porque era muito teimoso. Ninguém, não queriam ele lá no treinamento. Aí, quando jovem, tornou-se impossível de controlar. Ele mesmo diz o seguinte: quando jovem, tornei-me impossível de controlar. Depois ele rejeitou as tradições judaicas, ele não aceitava o modo que os judeus faziam suas tradições, suas festas, seus casamentos, seus batismos, ele não aceitava. Ele preferiu o quê? O riso, ele preferiu as atitudes leves, nunca as atitudes hipócritas, que ele chamava que esse tipo de tradição eram hipócritas. Daí ele recusou também o ofício, que era para ele aprender um ofício. Ele tinha que aprender um ofício de carpinteiro, com o pai dele. Só que ele recusou, porque aquilo limitava ele. Ele queria liberdade. Ele era um ser humano. Ninguém sabia que ele era o Messias até então. Então ele escolheu se misturar com as classes menos favorecidas. E aí ele diz: bebi com eles, conheci prostitutas, me diverti, conversei, ri e fui ocioso. E quando precisava de dinheiro, ele trabalhava nos vinhedos. Né? Até tem uma passagem no Evangelho que fala sobre isso, que cada pessoa que estava sem fazer nada, eles chamavam para os vinhedos. Apesar de todos os meus defeitos, ele diz assim, como ser humano ele tinha defeitos, descuidado, egocêntrico, não me preocupava com o que as pessoas diziam, ele era descuidado, para eles, ele só queria as coisas para ele. Mas ele era profundamente emocional. Ele tinha um coração muito caloroso e compassivo, né? Então, a presença de doença para aquelas pessoas que ele defendia com todo amor e carinho, a presença da doença, a presença da pobreza, da aflição, deixava ele tremendamente revoltado, profundamente revoltado. Defendia os desamparados sempre. E ele seguiu a vida inteira defendendo os desamparados, até hoje, né? Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Realmente, ele se sentia assim. Vivi perto deles, como companheiro, escutando suas aflições, compreendendo e me importando com eles. Na verdade, ele fazia um tipo de atendimento fraterno, escutava as aflições das pessoas, né? Escolheu isso. O que mais fortemente detestei e combati, ele diz, foi a miséria, a doença e a pobreza que via no meu redor. Então, ele não gostava de ver as pessoas doentes, nem de ter aquela pobreza, não era uma pobreza qualquer. Naquela época, a pobreza era assim, totalmente miséria mesmo. Não tinha nem o que comer. E a doença era tipo leprosos, assim, que viviam nas ruas, sofrendo, excluídos da sociedade. Recusei-me a acreditar num Deus justo. Olha, até isso ele questionou. Que Deus é esse que as pessoas ficam doentes e ninguém atende, ninguém cuida? E que Deus é esse que deixa, né? Ele achou que Deus não era justo. E segundo as tradições judaicas, Deus era cruel e ilógico na cabeça de Jesus.
Então, tinha advertências na Bíblia, até hoje tem, que os profetas, esses profetas, faziam julgamento e faziam a condenação de pessoas doentes, condenavam pessoas à miséria. Por quê? Porque elas não tinham como conviver na sociedade. Então, elas eram julgadas e condenadas porque também não seguiam os 10 mandamentos. Apesar de tudo, as pessoas, ele disse, apesar de tudo, pessoas são pessoas. A gente ainda se sente pessoa, né? Eu me sinto pessoa e faço aquilo que sinto vontade de fazer. Se for errado, eu vou saber, aí eu vou pedir perdão por isso. Então, impulsionava a fazer. Agora, porque eu sou pessoa e humana, eu tenho que ser condenada? Ele não gostava desse termo, de julgar e de condenar. Então, ele disse o seguinte: nasceram pecadoras, todas. Então, por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e de pobreza por não terem cumprido com os 10 mandamentos? Ele disse o seguinte: para mim, para ele, Cristo não é? Crença judaica representava um Deus ilógico e cruel. Eu não queria nada com esse Deus. Ele não queria nada com esse Deus cruel. Parecia para ele que se existisse um Deus, uma entidade desse nível, essa divindade, então o homem estava condenado a viver na miséria eternamente. Porque nem todo mundo cumpre os 10 mandamentos, né? Se tem alguém aqui que cumpre exatamente os 10 mandamentos, pode se manifestar. Lá pelos meus 25 anos, olha só o tempo que passou dos 12 até os 25. Aí começou um novo questionamento na cabeça dele. Ele queria saber quem tinha feito tantas maravilhas nesse mundo. Então ele diz o seguinte: enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, ele gostava de andar sozinho. Minha rebeldia, ele era rebelde, ele sabia que era, foi aos poucos substituída por um questionamento e queria saber quem era aquela natureza, daquela pessoa, ou daquele espírito, ou daquela entidade que não tinha dúvida nenhuma que vivia inspirando e respirando sobre o meio da sua criação. Ele queria saber quem era aquele que fez tudo isso. Mas ele não sabia ainda. Mas depois ele ficou sabendo. Cristo dirigiu-se ao Rio Jordão. Vocês sabem que João Batista batizava no Rio Jordão. Ele quis ser batizado. Foi ao Rio Jordão. Aí ele diz assim: eu sabia que apesar do meu emocionalismo indisciplinado, e também tinha nascido com uma inteligência aguçada, que fazia com que provocava os outros a discussões desmedidas, provocava as pessoas a discutir. Mas ele sabia que aquilo era um dom que ele tinha, né? Aquela inteligência aguçada. Mas ele havia jogado fora, no pensamento dele, joguei fora todo o meu dom. Com o quê? Em troca de uma vida de egoísmo, de preguiça e de prazer. Ele viveu como um homem antes de ser o Cristo, se reconhecer como Cristo. Perdi o respeito das pessoas e de mim mesmo, e isso ficou insuportável, eu não aguentava isso.
ele começou nessa época a sentir que ele tinha uma missão a cumprir. Me ocorreu que eu tinha que usar no futuro esse dom, essa inteligência, para ajudar aquelas pessoas que ele amava, que ele cuidava, aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas que estavam sempre na pobreza. Aí chegou o dia do batismo, ele foi até o Rio Jordão e foi batizado. Quando entrei na água, ele pensou assim: agora a minha consciência vai limpar. A ideia era essa. Por João batizou ele, João Batista, queria apenas sentir um alívio na consciência, porque ele estava se sentindo por baixo. Tá, mas quando João batizou ele e mergulhou ele na água, ele sentiu uma experiência jamais sentida por ele. Sentiu uma grande onda de tremenda energia surgindo em seu corpo. Ele sentiu a aproximação naquele momento de Deus, que é o nosso Pai. Saí da água cambaleando, ele diz. Saiu da água cambaleando. Senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Ele não esperava por isso. Então ele sentiu alegria, ele sentiu um êxtase e levou o seu estado maior, sentiu que a consciência estava tranquila. Afastei-me do rio e fui caminhando, até que, sem se dar conta, ele entrou no deserto. Ele entrou no deserto e ficou ali 6 semanas no deserto, sem comer, sem tomar água, nada. 6 semanas. Aí, quando ele sentiu que estava ali, começou a ter grandes visões. Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti vibrante, vivo e com poder cheio de êxtase e alegria. Sabia que aquele poder era o verdadeiro Criador. Aí ele começou a ter se comunicar com Deus naquele momento, né? Mas ele não fala Deus em lugar nenhum, em parte nenhuma. Uma gloriosa harmonia interior ele sentiu. Essa sensação de perfeita realização. Ele era um espírito elevado, só que até então ele não sabia. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, era eterno e era universal. Ele entendeu naquele momento. Compreendia todo o espaço além do céu, do oceano, da terra. Ele começou a entender tudo que está em volta de nós, que nós não entendemos, mas ele começou a entender. Vi que aquilo era o poder mental. Aí ele entendeu que o poder da mente tinha influência. Era o poder criativo da mente. Cada mente aqui, se começar a pensar, né, se conscientizar do bem que tem que fazer, da caridade, da luz que pode isolar para si e mandar para os amigos e irmãos, é uma bênção, né? Aí eu percebi que nada é realmente sólido. Né? Eles dizem que a gente tem a ilusão de ver as coisas, que nada é sólido. Percebi que tudo pode ser mudado, desde que tenhamos convicção e fé inabalável. A fé é necessária, né? Tudo que testemunhei no deserto era o poder criativo da própria mente divina.
Além disso, a aparência de tudo poderia ser afetada com a atividade do pensamento humano. De novo, ele fala que o humano tem poder no pensamento. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Então, não dava para dizer essa é vida, aquela é consciência. Por isso, os judeus criaram um Deus. Aí ele entendeu por que os judeus criaram um Deus cruel e ilógico. Mas ele entendeu também que aquele Deus era um mito, era só para o povo saber. Que, na verdade, eles sabiam que aquele Deus cruel, que eles considerava cruel e ilógico, não existia. Por isso era possível os profetas acreditarem e falarem da ira de Jeová. Ameaças e castigos, pragas, tempestades, enfermidades, tudo era dito que Deus ia mandar para aquele que não se comportasse direito, que não seguisse os 10 mandamentos. Mas percebi que eram apenas imagens, eram mitos. Elas não existiam. Então, vi que esses princípios e características eram leis invariáveis, governando toda a existência. Então, quer dizer que as leis de Deus são invariáveis e não podem ser mudadas, né? Nenhuma. Traduz os princípios e as características da natureza para o tempo presente, o nosso tempo presente, tá? O número 1 fala do quê? Do poder criativo da natureza, que é o crescimento. Pensando ali fora, né? Nas árvores, nos lugares, no céu, nas estrelas, na lua, no sol. Então ele diz assim, ó, tudo que é vivo sempre cresce, é universal e invariável. Então não muda, é vivo, cresce e é universal. Número 2, a alimentação e nutrição. O corpo nosso precisa de alimentação e de nutrição. E Deus pensou nisso também. A natureza do poder criativo é cura. Deus também pensou que o nosso corpo precisa de cura e que nós somos capazes de nos curar. Número 4. A natureza do poder criativo é proteção. Tem coisas que acontecem que dizem assim, é um milagre. Por exemplo, eu vou aí viajar numa excursão, vou de ônibus, né? Aí nesse momento eu decido não ir, na última hora eu não vou, não quero ir mais, fico em casa. Foi um livramento e foi uma proteção, porque o ônibus logo ali na primeira curva virou, matou o pessoal todo. Entenderam como é que é a proteção de Deus com a gente? 4, ou melhor, 5. A proteção combinada com a satisfação. O que é isso? É quando foi criado para o ser humano e para os animais os pelos, as pelagens, as plumas, as unhas, os cascos, as sobrancelhas, pálpebras e cílios. Tudo isso foi criado para que o ser humano se sentisse confortável e feliz, né? Porque já imaginou sem cílios, sem sobrancelhas? É um luxo físico que Deus criou para que todos fossem felizes. Número 6, fala do trabalho.
Que trabalho é esse? O trabalho de Deus para conosco, que ele diz, ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Então, Deus está conosco em todos os momentos, até no trabalho. Sobrevivência. O que é sobrevivência? Uma característica natural do poder criativo. Em cada caso é um diferente. Então, são maravilhas, previsão, que foi feita para todos os seres vivos que crescem. Sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados, para manter o corpo saudável, para procurar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Deus queria que todos procriassem. E o sol e a lua e as estrelas fazem parte deste fenômeno que nós estamos aqui vivendo. Número 8 é o ritmo. Percebi que há um ritmo. Que tipo? Florescimento, germinação, há também do crescimento, a maturação e a colheita, e há também a escolha das sementes. Tudo isso faz parte do que Deus fez para a vida do povo dele na terra. E também o número 9 fala da lei e a ordem. Tudo é dentro da lei e da ordem, com a palavra de Deus que criou tudo isso. Aí ele diz o finalzinho ali, bem assim. Então, a vida na terra se tornará verdadeiramente um estado celestial, depois que todos seguirem o caminho do bem, da luz, né, e seguirem os 10 mandamentos, que hoje não tem mais o castigo, não tem mais punição, não tem mais aquele julgamento, porque Jesus veio mudar tudo isso. A semana atrasada, por aí, alguém disse assim para mim, Cristo, esse livro não é espírita. Alguém disse para mim. Eu disse, realmente não é, porque Cristo não tinha uma religião. Ele aceitou todas, né? E nós seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, só fala das coisas que Jesus fez. Então, ele também faz parte do Espiritismo. Nós seguimos o Cristo que está aqui nesse Evangelho. Obrigado por me ouvirem. Que Jesus acompanhe a todos. Assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Zenaire, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece de Jesus. Pai, agradecidos somos por tudo que nos tem ofertado,
Bem-aventurados, recebemos nosso alimento. Nós te rogamos para que nos ampare em nossos deveres, a fim de que sejamos merecedores do usufruto destas águas límpidas. Imploramos-te para que o frescor do teu amor nunca nos deixe sem receber o néctar substancioso da fonte viva que nos fez sentir que a vida tem valor inestimável. Que aos teus olhos misericordiosos possamos ter de ti a oportunidade derradeira de receber a grande luz que consola corações oprimidos e necessitados da tua sabedoria. Que a tua justiça sempre nos alcance, remetendo-nos graças já conquistadas e forças para nos conduzirmos com honradez naquelas tantas que necessitamos corrigir. Que o nosso olhar possa alcançar os teus desígnios. Que a compreensão de nossos erros nos dê o ponto de reajuste necessário para a nossa resignação. Abençoa-nos, Senhor, que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.